Salve Maria, estamos aqui mais uma noite de lives, hoje em especial estaremos falando sobre um tema muito bacana. Salve Maria Cláudia, seja bem-vinda. Nayara Lopes, também seja bem-vinda. Salve Maria. Essa live é muito especial esta noite. Ela começa uma série de lives que nós vamos fazer de um caminho espiritual que acredito que será muito propício para todos nós. Semana passada, Michele fez uma live aqui falando sobre o nosso testemunho, nossa vida, né? Trouxe um pouco da nossa história e hoje eu estou de volta aqui. Muitas pessoas deram um feedback muito positivo para a participação de Lucas. Seja bem-vindo, Sopro Divino. Olha, minha sogra chegou aí, tá vendo? Muita atenção agora, hein? Bem, antes de a gente começar, né, por favor, nos ajude, né? Temos um aviãozinho aqui nesta parte. Se puderem compartilhar com outras pessoas nesta live, nós vamos falar hoje sobre o programa de vida de São Maximiliano Kolbe. E será algo muito bacana. E acredito que será muito propício para muitas pessoas, tá? Mesmo você que vai acompanhar depois, compartilhe esta live, mande para alguém. Coloque também para nós sugestões aqui no nosso direct, tá? Nós estamos aqui à disposição. Bem, nós somos os filhos de Kolbe, né? Como vocês já sabem. Nós temos um grupo de estudos que acontecem toda segunda-feira. Nós estamos debruçando sobre, claro, tudo gira ao redor da doutrina da igreja. Rafael, seja bem-vindo. Gira em torno da doutrina da igreja, em diálogo com os escritos de São Maximiliano. Estamos meditando o livro Ascética e Mística do Tanqueray. Nós estamos meditando esse livro, entre outras coisas também, buscando observar melhor a nossa vida, a nossa vivência, a nossa existência. Pensei para esta live trazer muitas referências, muitos outros livros, mas ficaria muito extenso. Trouxe algumas poucas referências que mesmo assim já ficaram ficaram bem amplas, né? Então, seja bem-vindo. Bem, nós temos um canal no YouTube chamado Filhos de Kolbe com K, né? Marília, seja bem-vinda, salve Maria. E nos ajude, né? Se inscrevendo no canal, compartilhando ali os vídeos. Tem muitos vídeos bacanas lá. Tem vídeos sobre matrimônio, sobre teologia do corpo. Nós temos vídeos sobre a arte de aproveitar as próprias faltas. Tem lá alguns vídeos que nós fizemos sobre este livro. Tem algumas lives que nós fizemos aqui sobre temas sobre família, sobre São Maximiliano Kolbe. Tem muitas lives lá. Seja bem-vinda, Marília. E nós temos também um curso na nossa bio, curso sobre o Gênesis, para você que quer conhecer um pouco mais sobre o Gênesis. Este curso ele é muito bacana, interessante, porque ele tem muito da nossa cara, da nossa espiritualidade. Ele tem todo um conteúdo teológico, ele tem toda uma reflexão filosófica, mas ele tem algo que é bem interessante. A cada aula você tem uma reflexão para a sua vida espiritual, para a sua vida interior, para a sua vida em família, enfim. Sempre, não é apenas uma aula, né? Não é apenas um curso, mas é algo que vai também, que traz alguma meditação para a vida, para a nossa vivência. Então vale a pena, né, dar uma olhada aí na bio, no curso sobre o Gênesis. Quem está fazendo tem dado um feedback muito interessante para a gente. Pois bem, para quem chega aqui da primeira vez, ou quem vai escutar essa live pela primeira vez, São Maximiliano Kolbe. Ele é um franciscano conventual que vai fundar a Milícia da Imaculada, né? Ele cria uma cidade da Imaculada e eu tinha um desejo de colocar uma cidade da Imaculada no mundo inteiro.
Ele morre no campo de concentração em Auschwitz, no lugar de um pai de família. E São Maximiliano Kolbe, ele funda, ele estabelece um plano de vida para a sua vida, baseado na Imaculada. E é interessante, e nós, filhos de Kolbe, antes disso, nós bebemos desse carisma, né? Nós somos um grupo de inspiração kolbiana, né? De carisma kolbiano, que faz a nossa vida. Nós somos consagrados, leigos, vivemos sobre 5 pilares. O primeiro pilar é a consagração à Nossa Senhora. O segundo pilar é a vida de oração, né? Nós temos uma rotina de oração. Aí vamos entender bem o que é oração, né? Oração, não só as orações fixas, mas a nossa vida, nós buscamos tentar viver, né? Uma vida de oração. Também nos debruçamos sobre a vida intelectual, né? Sobre os estudos sobre a igreja. Nós somos um grupo de formação, como eu falei anteriormente. E o nosso quarto pilar é a vivência. Nós buscamos tentar viver tudo aquilo que a nossa consagração, aquilo que nós rezamos e aquilo que nós estudamos no nosso dia a dia. E acima de tudo, nós somos um grupo missionário. O nosso campo de missão, primeiramente, é a nossa casa, é a nossa família. Prontamente também esse campo de missão somos nós, primeiramente. Tá? São Maximiliano fala, né, ele tem, né, como... aqui vamos falar muito sobre isso durante essas semanas, né? Conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. E aí ele coloca, né, mas conquista primeiro o teu coração para ela. A gente vai falar sobre isso, provavelmente na terceira live sobre este tema. Se Deus inspirar mais coisas, né, nós vamos falar mais sobre isso. Bem, então, esta live, a inspiração estava em casa e nas minhas orações, simplesmente pensei no plano de vida de São Maximiliano Kolbe. Já tinha lido sobre isso várias vezes. Quem faz a novena São Maximiliano Kolbe, isso está lá na novena. E observando o plano de vida, Deus me deu uma inspiração de que esse plano de vida seria interessante meditar. Meditar este plano de vida de São Maximiliano Kolbe para poder observar, ter um itinerário para a nossa própria vida. Então eu senti que seria interessante colocar para alguém uma meditação sobre esse plano de vida que está ligado à santidade. Um tema que está um pouco mais, um pouco deixado de lado. Então, essas são as motivações. Vamos fazer provavelmente umas 4 ou 5 lives sobre esse tema. Tá? Hoje é uma live de abertura sobre esse tema. Semana que vem nós vamos falar sobre o que é a santidade no contexto bíblico e algumas questões da teologia, óbvio. E vamos tratar de alguma coisa relacionada ao que São Maximiliano fala do tema. Bem-vindo aí, Mitalo. E na terceira live vamos falar sobre a Imaculada, Nossa Senhora toda santa, que motivou São Maximiliano a criar, né, a milícia da Imaculada, né, sobre o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Na quarta live vamos falar sobre os santos, e tudo aqui baseado nos artigos de São Maximiliano Kolbe. Andréia, seja bem-vinda. Nos artigos de São Maximiliano Kolbe, artigos que são de uma riqueza incomensurável. E a última, vamos falar sobre santos educadores, a santidade no caminho da educação. Hoje é uma live de abertura sobre este tema. E pensei, para este tema, trabalhar a questão da felicidade, porque São Maximiliano trabalha bem esse tema, fala bastante sobre isso. É um artigo grande, vou tentar aqui fazer o máximo. Algumas coisas eu vou ter que ler, porque realmente requer uma leitura, uma escuta, mas muitas coisas nós vamos fazer um diálogo aqui com outros autores. Bem, vamos começar, né, com a oração aqui, vamos rezar e vamos começar oficialmente. Podem fazer perguntas, fiquem muito à vontade para perguntar, né? Tem um local aqui para perguntas, ou então nos comentários podem colocar uma pergunta ou algo, que aí eu vou estar aqui, né, dialogando com vocês, interagindo com vocês. Karine cantora, salve Maria, boa noite. Vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem que toda é singular,
como minha mãe recorro, de vós me vale, gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis nossas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia de me alcançar a graça que vos rogo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, São Maximiliano começa esse seu programa de vida. Eu faço essa prévia, antes de entrar especificamente no projeto de vida. No primeiro tema, ele tem um tema amplo, uma conferência grande, muito extensa, e ele começa falando sobre quem é o ser humano. Essa primeira pergunta que nós deveríamos fazer a nós mesmos: que é o homem, que é o ser humano, quem somos nós? Ele traz aquelas grandes perguntas filosóficas, né, diante da questão. E ele começa assim, vou lendo, comentando. Acaso refletisses alguma vez para saber quem és? Isso é interessante nisso, tá? Quem somos nós, tá? Quem é você? Quem somos nós? Quem é o ser humano? Muitas das vezes nós nós observamos a nossa vivência e quem somos nós a partir daquilo que a sociedade diz quem nós somos, com as pessoas. Mas quem somos nós? O que é o ser humano? O que é este ser humano que busca um programa de vida, uma vivência, que busca caminhar? A Michelle, minha esposa, sempre fala para mim sobre essas questões do projeto de vida, e é interessante, eu nunca também me debrucei muito sobre isso, nunca organizei isso, e observando São Maximiliano pensa sobre isso, tá? O que é o ser humano? O Salmo capítulo 8 fala sobre isso. Que é o homem? Que é o homem para que Deus ame tanto assim? Que é o ser humano? Esse grande mistério que somos nós é a base e a premissa para se começar um projeto de vida. Quem somos nós? Claro que aqui o objetivo não é tratar apenas de uma perspectiva psicológica, de uma perspectiva apenas, né, funcional, orgânica, mas, acima de tudo, aquilo que Santo Agostinho fala, né, interiores, né, indo para o interior, para dentro de nós mesmos, aquilo que é mais profundo da nossa alma. Este é o objetivo. Continua São Maximiliano a falar: sente-se senhor de tudo quanto o rodeia, e com direito. Observemos, existe, eu sempre falo sobre isso, na filosofia e também na teologia, a própria Sagrada Escritura traz isso, né, a Bíblia. Nós falamos dos 3 graus de perfeição. Deus criou o mundo, nós temos aqui o mundo mineral, né, as pedras, vegetais, enfim, temos a dimensão vegetal, né, as plantas, né, que possuem uma nutrição, elas se alimentam, né, tem a nutrição através da fotossíntese, e automaticamente elas têm uma certa reprodução, né? Os animais também possuem essa dimensão, nós também temos essa dimensão, né? Outra questão aqui é a vida sensitiva, ou dos sentidos, ou dos impulsos. E aqui nós podemos colocar aqui os animais, não os vegetais, tá? Não a pedra. Desculpe, os animais possuem instintos, os desejos, os nossos impulsos. Nós também possuímos impulsos, instintos, tá? E o ser humano, separado desses 2 outros seres, é o único ser que tem razão, que tem inteligência, que tem vontade, que tem, de certa forma não, que tem totalmente uma liberdade, tem liberdade. O ser humano é o único ser que se debruça sobre si mesmo. Nós somos o único ser da criação que reconhece quem somos de forma profunda. Estou falando de forma profunda, porque o animal também sabe quem é o seu dono, mas de forma profunda, se tu perguntares ao cachorro, ao gato, quem é você ou quem é ele, não há respostas. Você busca essas respostas e nós podemos dar essas respostas. Então a nossa vida profundamente está ligada a essas questões, que são profundas e que são próprias da nossa identidade, da nossa dimensão humana, tá?
falando muito nessas questões relacionadas também à teologia, a nossa imagem e semelhança com Deus. Tá? Nós somos, e aqui ele vai dizer que é interessante, o Sr. Maximiliano ele continua falando aqui, olhas com orgulho o avião que passas voando, e é com o mesmo sentimento que escutas no rádio a música vinda de outra extremidade da terra e prevês mil invenções da inteligência humana. Aqui é interessante, nós estamos fazendo desse primeiro processo do programa de vida e aqui São Maximiliano é muito perspicaz, nos colocar dentro de todo o cosmos no nosso lugar de direito. Nós temos uma tendência, muitas vezes, a nos rebaixar às estruturas mais baixas da nossa dimensão, tá? Integral. Eu vou falar sobre isso mais adiante. Então, o primeiro passo para esse programa de vida é quem somos nós. E aqui no sentido mais pleno da palavra, quem somos nós. Tá? O ser humano, por exemplo, o João de Barro. Aquele pássaro João de Barro sempre fará aquela casa de barro. O ser humano, ele tem uma característica de fazer outras coisas, de reinventar, de se reinventar. O ser humano morou nas cavernas, depois ele começou a criar as casas. O ser humano ele sempre se reinventa por causa da sua inteligência. E aqui nós percebemos esta diferença entre o ser humano e os animais, prontamente também em relação às plantas, os vegetais, como também a todos os seres que são também minerais, como a pedra. A pedra se modifica, mas pela ação da natureza. Não é uma modificação pelo ato da vontade. O ser humano é que tem a vontade. O animal também possui isso? Nós falamos isso dos animais por associação, mas não porque o animal tem uma vontade inteligível, não existe isso. Tá? Então continua São Maximiliano, quem és tu? Apercebe-se, continua ele, que és capaz de refletir sobre ti mesmo, para indagar quem és, e tens o poder de raciocinar. Tens também a possibilidade de diferir a reflexão para o momento posterior. Tens a liberdade. A liberdade. E é interessante, São Maximiliano insiste nisso. Nós somos o único ser que pensa o próprio pensamento, reflete as próprias ações. Nós temos esta capacidade, nós temos o nosso autodomínio diante das nossas emoções. Por exemplo, se um animal ele sente algo, ele reage. E às vezes pergunta ao animal, por que você mordeu? Por que você fez isso? Nós temos a capacidade de sentir, ter um impulso, um sentimento de raiva, de rancor, de ódio por uma pessoa muito intensa e tomar a decisão por um ato da consciência de não fazer o mal, de não fazer uma coisa. Nós somos capazes de, diante de uma tentação, decidir não fazer aquela coisa. Eu me lembrei aqui agora de um fato bíblico, para não deixar de falar de fatos bíblicos e teológicos, quando o José do Egito, quem conhece bem essa história, ele vai estar ali no Egito, e de repente ali a mulher do faraó, tenta cantar José e ele se afasta dela. E aí paga o preço, por se afastar ali, por ser fiel à sua conduta, aquilo que ele aprendeu. Ele poderia, movido pelo aquele impulso, que provavelmente ela deveria ser uma mulher muito bonita, dizer, não, vou aproveitar aqui. Nós podemos fazer isso? Sim, este ato também é um ato da vontade humana, da liberdade humana. Nós somos livres para fazer o bem ou o mal. No final do livro do Deuteronômio, nós temos essas questões. Deus fala ali para Moisés, e Moisés vai transmitir ali a Josué e ao povo. Eis que deixo para você a vida ou a morte. E por que Deus fala isso apenas para o homem? Porque o ser humano é o único ser que tem a oportunidade e a graça de tomar decisões. Aqui nós já podemos pensar ao nosso projeto de vida. Você, eu, nós somos um ser livres para tomar uma decisão, para tomar decisões, para tomar atitudes diante das coisas e também diante de nós mesmos, da nossa própria postura. Tá? Exatamente, a falta deste conhecimento
causa uma obscuridade. Pode causar aqui uma obscuridade na própria vivência. E é por isso que eu decidi começar, antes de falar sobre a santidade especificamente, trazer a reflexão para o ser humano, porque só quem pode viver a santidade é o ser humano, que recebe de quem essa santidade? De Deus, né? Nós temos instintos, exatamente, porém, este instinto, a Cláudia pergunta aqui, né? Esse instinto, quando vem para nós, né? Nós temos a decisão de seguir os instintos ou não. Para isso, e é legal sua pergunta, Cláudia, porque para isso é preciso existir duas palavras que é muito interessante aqui. A formação, como foi a nossa formação em relação a essas coisas, e como é a nossa educação. E de certa forma, a formação e a educação são quase as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Por isso o processo educacional, por isso que eu deixei para o último ponto, educação e santidade, escola de santos. É muito importante esse processo. Nós vamos compreender isso. Às vezes nós achamos assim, eu agi por impulso. Sim, você agiu por impulso porque nós decidimos pelos impulsos. A gente precisa tomar consciência disso. A palavra melhor seria essa. Quando eu tomo consciência dessas questões, eu posso agir diante delas de maneira mais eficaz. E aqui é interessante, esse projeto de santidade, esse projeto de vida precisa passar primeiramente desse reconhecimento das minhas potencialidades. Quando a gente trata de potencialidades, é bom que tu provocas essa pergunta, é bem legal. A gente pensa em potencialidades apenas assim, eu sou uma pessoa que escrevo bem, tenho habilidades físicas, tenho isso, tenho aquilo. Nós só pensamos nas potencialidades humanas nos sentidos do fatere, do fazer. Mas não observamos as potencialidades humanas a partir da sua própria estrutura humana. Boa noite, salve Maria. O que é essa própria estrutura humana? Este ser que domina a si mesmo, que domina as suas emoções, que é senhor das suas próprias emoções e que tem a liberdade de decidir. Automaticamente também liberdade e responsabilidades eles estão unidas. Vou antecipar algo aqui. Silvani entrou aqui, que já me inspirou também essa questão, né? Silvani é mamãe, aí já recente, Gabriel. A criança, já que tu falaste isso aí, Cláudio, a criança, e eu estava lendo hoje um artigo do José Echevarria, que é um grande tomista, a criança, ela, no seu processo de desenvolvimento, ela é muito mais paixões do que razão. Então, por isso precisa dos pais para dar a consciência. Até então, nos primeiros anos de vida da criança, a sua consciência é formada pela consciência dos pais. Por isso a responsabilidade de ser pai e mãe, de formar bem, de dar um bom exemplo, né, é também uma educação para a santidade. Mas isso é para a nossa última live, tá? Mas só para a gente entender que esse projeto de vida passa por esse reconhecimento de quem eu sou, tá? De quem sou eu. E repito, não é apenas um quem sou eu no sentido das habilidades físicas ou habilidades de cálculo ou lógica, não. Falo nesse reconhecimento de o que é o ser humano na sua mais na sua profundidade. Porque aí nós podemos, a partir deste momento, assumir a nossa responsabilidade diante da vida. Por exemplo, um homem que não consegue lidar com a beleza feminina de uma mulher, né, esteja ela bem vestida ou mal vestida, ele precisa reconhecer isto nele, que existe aqui uma inclinação às paixões. Existe algo na sua dinâmica de vida, na sua dinâmica formativa, naquilo que ele foi formado e educado, naquilo que é a própria dinâmica da sua vida, ele precisa entender isso. E a partir dali, criar um itinerário de um programa de autoeducação, de reordenação dos instintos. A partir do ato de uma espiritualidade inteligente, da inteligência. Eu falo muito isso na formação. Nós temos a formação de segunda-feira pelo Google Meet. Desejando, né, fale conosco, coloque o seu nome no direct, no seu número.
Eu falo sempre sobre isso, a importância disso. Às vezes a gente está rezando, a gente pensa assim, eu rezo e nada acontece. A oração, ela vai iluminar a nossa inteligência e ela vai mostrar justamente essas desordens. E mostrando essas desordens, ela vai mostrar aonde na nossa vida estão acontecendo coisas que, de certa forma, são alimento das paixões da desordem, não alimentos da graça. Pronto, já um outro recado aqui importante para trabalhar bem a vida espiritual, que automaticamente vida de oração e vida da nossa estrutura interna e humana, elas devem andar em conjunto. Tá? Apesar de estamos falando aqui dessa questão interior, São Maximiliano depois vai lança tudo isso para a dimensão da fé. Bem, o grupo de estudos acontece às 8h30 da noite, todas as segundas-feiras, pelo Google Meet. Aí você coloca o seu nome e o seu número, nós colocamos você no grupo do WhatsApp e nós mandamos o link e você participa conosco, será muito bem-vinda. Bem, então essa é muito importante isso. Depois São Maximiliano vai dizer assim, continua ele: possuis o livre-arbítrio. Olha que legal. Seria o ser único que se confronta com o coletivo também. Uma outra questão importante aqui que Marília coloca. O ser humano é o único ser que tem essa capacidade de, mesmo diante de uma estrutura social que não é favorável àquilo que é a verdade da sua própria vida. Nossa, é muito bem-vinda. Bem-vinda, Água Branca, Alagoas. Nossa, que legal. Bem-vinda. Coloca o teu número e o teu nome no direct depois. Aí a Michelle vai anotar, minha esposa, e vou colocar você no grupo do WhatsApp para participar conosco. Será muito bem-vinda. Por exemplo, nós temos a questão do aborto. Enquanto cristãos, devemos ser contra. Mas por que somos contra? Aqui precisa dar razões à nossa fé. Utilizar fé e razão. Vamos falar isso mais adiante, se a gente conseguir chegar lá, né? Vamos lá, enfim. Você pode se colocar diante de uma questão que está errada na própria sociedade. E aqui é importante esse posicionamento. Mas esse posicionamento precisa ser bem consciente. Precisa ser consciente. E aqui a importância disso também. Porque essa questão, às vezes você está ali num grupo de amigos, né? Obrigado. É um excelente programa, viu? Tem muitas coisas bacanas, é todo dia uma reflexão, né, sobre o Evangelho. Eu achei muito bacana a iniciativa desse programa. Bom Dia, Amizade. Realmente, muito bom. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Bem, essa é uma questão importante, porque às vezes nós estamos em um grupo de amigos, ou, entre aspas, amigos, e muitas vezes nós somos levados a atitudes que são incoerentes com a nossa própria vivência, com a nossa própria história. Haja vista a vida das universidades, em que você tem ali uma cultura, em alguns casos, anticristã, e o professor vai empurrando ali, e até os seus colegas, a dinâmica, e você acaba caindo porque você quer ser aceito pelaquele grupo. O professor Olavo de Carvalho tem um artigo que é bem interessante deste livro, chamado O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. O primeiro artigo, que ele trata da juventude, é muito interessante. Dá para fazer uma reflexão bem interessante sobre essas questões de grupo. E aqui a pessoa precisa aprender a se posicionar. Mas como é que nós vamos nos posicionar se a gente não se conhece? Então, esse processo de autoconhecimento é muito importante. Tá? Muito bom, exatamente. Muito bacana pelas perguntas aí. Continue perguntando, está muito bom. Tá? Nós não temos pressa no sentido assim do conteúdo. Nós vamos fazendo aqui conforme a Imaculada nos conceder. Tá? Esse livro é excelente, muito bom. Vale a pena ler. Viu? Então, São Maximiliano fala do livre-arbítrio e fala que o ser humano ele é grande. Tá? Ele é grandioso. Depois ele começa a segunda pergunta: de onde vens? E já responde: de Deus. Aqui ele está numa dimensão da filosofia, que não deixa de ser também teologia, e começa a ir para as dimensões mais altas, das alturas. Tá? Começa aqui. Já parastes alguma vez a esquadrilhar de onde vens? Tu amas com sentimento de gratidão os pais que te deram a vida e a formação. E sabes que também eles tiveram pais.
e assim sucessivamente. No entanto, nenhum dos teus antepassados conseguiu delinear os teus membros. Esboçou o primeiro projeto, juntou os átomos da matéria de modo a formar um olho capaz de ver, um ouvido capaz de ouvir, uma mão capaz de trabalhar. Contudo, tu tens ao teu dispor estes membros aptos para tais fins. Onde quer que depares com uma estrutura orientada para um objetivo, dizes, e com razão, que foi a mão do homem, guiada pela inteligência, que realizou essa obra. Uma casa, por exemplo, um trem, um avião, qualquer outra coisa. Os olhos humanos é muito mais perfeito do que o melhor avião. Quem o compôs? Não o homem. Então quem? Esta causa, a primeira, não produzida por ninguém, nós a chamamos Deus. Bem, aqui quero colocar uma outra questão que é importante a gente perceber aqui. São Maximiliano Kolbe utiliza aqui da filosofia para tratar da formação do imaginário. E vou falar sobre isso. Porque neste processo também de autoconhecimento, a nossa formação do imaginário, a formação do imaginário, ela é essencial. Explico a vocês. Neste exato momento, vocês estão aqui ouvindo a minha voz ou assistindo a live. Os nossos sentidos externos, os olhos, os ouvidos, estão captando, tá? A imagem do que eu estou falando para vocês. Isso está sendo introjetado, né, abstraído para dentro da consciência de vocês, né? Das estruturas mais internas. Prontamente, forma-se dentro de nós uma imagem. Por exemplo, o som, que é captado pelos ouvidos, ele vai formar, né, este imaginário do som, a ideia, as ideias, as letras, os significados das palavras que eu estou falando. Automaticamente, tudo isso vai gerar na gente, de uma maneira mais interna, no mais íntimo do nosso ser, reflexões. Porque você identifica as palavras, porque elas já te foram apresentadas. E essas palavras vão ressoando na nosso imaginário, nosso interior. Tá? As ideias, as reflexões, os pensamentos. Então, essa formação, aqui eu estou falando de maneira muito simples, claro. Esta formação do imaginário é importante. São Maximiliano leva o homem a contemplar a vida, as coisas que existem, a realidade. E observa que este senso de realidade, as coisas que existem, que estão aí, elas são um reflexo de algo. A árvore que está aí não existiu aí por si mesma. Quem pensou o primeiro projeto da árvore? O mundo em si também que está aí. Quem pensou esse primeiro projeto? O Catecismo da Igreja Católica, ele traz algo que é muito interessante. No seu parágrafo de número 32, ele fala das vias de acesso ao conhecimento de Deus. Muito semelhante ao que São Maximiliano também está nos interpelando. Em um dos parágrafos ele vai dizer assim, o 32, ele cita, tem uma frase de Santo Agostinho. Abre aspas. Interroga a beleza da terra. Interroga a beleza do mar. Interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde. Interroga a beleza do céu. Interroga todas as realidades. Todas elas te respondem. Olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas a mudanças, quem as fez senão o belo? Com letra maiúscula. Não sujeito a mudanças. O mundo que existe, ele já expana que ele foi criado por algo que é maior do que ele. Essa é uma pergunta interessante, tá? Automaticamente, eu também sou um ser neste mundo criado por algo, por alguém que é muito maior do que eu. Eu não sou a causa da minha própria existência. Nós não somos a causa da nossa própria existência. Apesar de nossos pais colaborarem nesse processo criacional, nós não somos causa da nossa própria existência. Além disso também,
Queria tratar de uma outra questão aqui. Só um minutinho. Me permitam aqui um pouco d'água. Dos seres que existem, tá? Nós somos um único ser, e aqui a própria Sagrada Escritura fala sobre isso. Deus criou o homem dá nome aos seres, tem esta autoridade, tá? Por exemplo, minha esposa vai ter o nosso terceiro filho agora, eu tenho essa autoridade de pai, eu dei o nome a ele, Bento José, tá? Existe uma autoridade que foi dada a mim, mas que vem de quem? Do alto, de Deus. E aqui, São Maximiliano já nos intui a pensar que conhecer a mim mesmo requer conhecer algo de mais profundo da minha própria vida, da minha própria existência. Aquele que me deu a existência, que me deu o ser, que me sustenta. E que utilizou dos meus pais, que naquele momento humano, né? Naquele momento do encontro humano, Deus põe a sua mão. Gosto de fazer um relato, esse relato já é conhecido aqui, mas repito, de uma aluna que, diante de um grande problema e um desejo de se matar, e veio falar comigo, e eu dizia para ela, imagine, dentre milhares de espermatozoides, Deus escolheu você. Por quê? Existe um propósito na tua vida. Porque entre milhares poderiam ter sido escolhidos. Tu fostes escolhida. E disse, a tua mãe poderia ter te abortado, poderia ter acontecido algum fator externo e você poderia não ter vindo a vida, no sentido, né, saído da barriga da sua mãe. E ela começou a pensar e não se matou. Porque a gente pensa que nós começamos a reconhecer que existe algo a mais, algo além. Ah, mas quantas pessoas, diante do projeto até da própria vida, de abertura à vida, teve talvez um filho e ele morreu. Nós tivemos 2 abortos espontâneos. Essas crianças tiveram a oportunidade de existência para poder amar a Deus. Projeto da vida. E aqui interessante, neste projeto de vida, e que nós estamos meditando entre a nossa relação com Deus, nós somos, como fala o Viktor Frankl neste livro da sua antropologia, um grande autor, Viktor Frankl, do homem incondicionado. Abri aqui uma aspas para o Viktor Frankl. O homem incondicionado é, em primeiro lugar, o homem que é homem em todas as condições. Nós podemos colocar do ventre materno até o final da sua vida, o ser humano é incondicionado. E que mesmo nas situações mais desfavoráveis e indignas permanece homem. O homem que em condição alguma renega a sua humanidade, mas pelo contrário, está com ela de forma incondicional. Nós possuímos condicionamentos. Tá? Temos o condicionamento da nossa nacionalidade, do nosso gênero, das condições genéticas, do país, da cultura, porém nós somos incondicionados, somos capazes de fazer coisas maravilhosas. Quem nos deu esta capacidade? Porém, eu abro também um parênteses aqui, faço um adentro aqui a esta meditação de São Maximiliano Kolbe. Nós podemos também, senhoras e senhores, viver uma vida vegetativa, apenas para os prazeres da carne. Dou-vos exemplos para isso. Há um livro que é muito bacana, chamado O Marido do Pai e o Apóstolo, o Padre Gilbert. Eu vou fazer um curso sobre esse livro, que é muito bacana, tem mudado muito a minha vida. Ele vai falar que o homem pode, vou dar esse exemplo aqui, adquirir o sacramento do matrimônio apenas pelo prazer sexual. Neste caso, ele está utilizando a sua esposa apenas por uma questão utilitarista. Quantas pessoas estão vivendo assim? Por uma questão apenas utilitarista.
Quando nós vivemos nesta dimensão, que é uma dimensão apenas do prazer físico, quando eu encontro um outro corpo e tenho a oportunidade, eu vou até este outro corpo. As pessoas estão vivendo apenas por essa questão do prazer. Quem vive assim são os animais. Os animais reagem ao ambiente. As plantas vivem isso apenas para alimentar-se, reproduzir-se. De forma, talvez sem nenhuma lógica. Nós podemos também viver uma vida assim, como um vegetal. Ou podemos nos apresentar a vida como um vegetal, para ser apenas usado. Me recordo um fato de um dos alunos, sou professor, uma aluna que começou a entrar numa vida pregressa por causa das amizades, mas também não por causa das amizades, porque decidiu pelas influências. Olha a palavra que estou utilizando, né? Decidiu por esse projeto de seguir ideias de pessoas que não eram talvez muito lícitas. E no final das contas, um menino inteligente, brilhante, entrou numa vida sexual ativa, muito jovem, e acabou adquirindo uma gravidez e uma DST. E tinha que contar para os pais. E eu me recordo que ela chorava muito e me dizia assim: você me falou tanto para eu tomar cuidado, e agora? Eu falei: agora é hora de assumir a tua responsabilidade diante da vida. Contar a verdade à sua mãe, assumir as consequências e mudar de vida. Mas ela reconheceu que ela se colocou para ser usada. Esse não é o projeto de Deus para nós, ser usados. O projeto de Deus para nós é sermos amados. Então, nesse projeto de vida de santidade, eu preciso reconhecer o amor com letra maiúscula, adentrar neste amor comigo, para amar e ser amado pelo meu próximo. E que é importante essas dimensões. Talvez nós estamos desencarrilhando assim os três por conta disso. Ou porque estamos atrás de paixões que muitas vezes não nos valorizam, são apenas ilusões. Mais adiante vamos falar sobre isso, mas você não fala também sobre isso. E não reconhecemos o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, que unido às nossas dimensões de vida, reordena todos os nossos amores. Tá? É importante observar essa questão. Nós podemos viver uma vida apenas como um vegetal, podemos viver uma vida apenas no instinto, para o mundo, para as... Um exemplo aqui bem claro sobre isso. Quantas pessoas... olha o que estou falando. Isso aqui é importante. Quantas pessoas estão preocupadas em reformar uma casa hoje? É importante reformar a casa? Claro que é. Claro que é importante fazer a reforma numa casa, ter um carro. Consegui um carro pela graça de Nossa Senhora aqui, e a caridade do meu sogro, tá? Me ajudou também nesse processo. O quanto tem servido para mim. Porém, não adianta, senhoras e senhores, reformar uma casa. Não adianta ser talvez promovido no seu trabalho e ganhar muito dinheiro, e a sua casa é um deserto de amor. É um deserto de pessoas que não se encontram. É um deserto de pessoas que não se amam. Não há reformas nos sentimentos. Não há reformas na convivência. Não há reformas a nível de projeto de perdão. Não há uma reforma nesse sentido. Não há reformas de poder viver e se tratar melhor. Porque aqui é uma palavra bíblica importante. Nós podemos ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Porém, quando essas estruturas da casa, do carro, do trabalho, elas estão direcionadas ao verdadeiro amor, ao amor entre as pessoas, para as pessoas. Victor Frankl fala muito sobre isso. O sentido do amor é o amor que está direcionado para algo que está fora. O sentido da vida está ligado a algo que eu devo fazer e uma pessoa para amar,
que está fora, que me move para fora, aí é diferente. Aí todas as coisas materiais fazem sentido porque elas apontam não só para fora, mas apontam para o alto. Esse deveria ser o nosso projeto de vida. Todo projeto tem que ter um começo, meio e um fim. Maximiliano termina com essa questão da finalidade da vida. Não sei se vamos conseguir chegar até o final, né? Vou tentar fazer aqui um recorte. E essa questão é muito importante. Eu preciso viver a vida como um ser humano, como pessoa, não como uma máquina. Como um ser humano. Por isso, eu preciso me encontrar, mas quando eu olho para dentro de mim, eu encontro a Deus, que me criou. Por que digo isso? Trago um outro exemplo de São Maximiliano Kolbe. Quando ele fala assim, né? Ele vai tratar da existência de Deus. E ele diz assim, é bonito isso, ele fala assim, quando você vê um quadro belíssimo, você admira, você identifica o quadro. Você vê a beleza do quadro. Você identifica a beleza do quadro, automaticamente você já pensa, nossa, que quadro bonito. E se contemplares mesmo os detalhes, a primeira pergunta é, nossa, quem criou este quadro? Quem criou este quadro não é o quadro. Este quadro que saiu da inspiração deste pintor reflete a beleza dele. Nós somos isso. Este quadro que saiu de Deus, da inspiração divina, e que Deus pintou com muita alegria, com muito amor, expressando a beleza de quem é o ser humano, e que muitas vezes, quando nós o borramos, porque nós é que borramos, por isso nós fazemos o quê? Por minha culpa, minha tão grande culpa. Você já pensou no ato de condição? Confesso a Deus, Todo-Poderoso, reconhece a grandeza de Deus. E a vós, irmãos e irmãs, porque geralmente o pecado pessoal é geralmente também um pecado social, alguém. Que pequei muitas vezes por pensamentos, porque eu desejei, palavras, eu expressei, atos, eu agi, omissões, eu não fiz o que deveria ter feito. Eu digo, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Virgem Maria, toda pura, terceira live, tá? Aos anjos e santos, quarta live. E a vós, irmãos e irmãs, quinta live, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. E aqui a gente toma a responsabilidade de reconhecer que nós podemos borrar o projeto de Deus e precisamos que Ele dê retoques em nossa vida. Deus precisa dar retoques em nossas vidas. Eu preciso de Deus. Ele é o autor do quadro. Claro que muitas vezes eu posso, né, ajudar a Deus, mas preciso desta graça. Desta graça. Compreender isso. Este fundamento é não perder o chão. Nós estamos vivendo hoje uma vida sem Deus. E uma vida sem Deus é uma vida sem chão. Queremos construir uma casa pelo teto. A casa precisa de fundação, fundamento. E fundamento forte, estruturas fortes. Precisamos de Deus. Deus deve ser o fundamento da nossa vida. Vou pegar aqui a minha pesca aqui, que eu repensei hoje. Fundamento da minha existência, do meu ser, da minha existência, da minha vida. Sem Deus, nós vivemos perdidos em falsas verdades. Vou fazer um recorte aqui, porque falta um pouco tempo. São Maximiliano depois fala, para onde vais? E ele começa a refletir que o ser humano, e aqui eu já vou fazer um combo aqui do escrito, que o homem vai buscar na vida, melhor, para fazer ainda finalizar esta parte, aonde eu posso achar este manual que me leva ao coração de Deus? Na Sagrada Escritura.
na Sagrada Escritura. Porém, eu preciso de alguém que interprete bem essa Sagrada Escritura, porque eu posso interpretar ao meu bel prazer e distorcer os sentidos. E entrar numa rota, né? Aí eu preciso da igreja, que é mãe e mestra, que dá a nós, pelo sacramento do batismo, a graça da santidade. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Eu preciso desta tradição que nunca se rompeu, de Cristo, Pedro até o Papa Francisco. Ah, mas teve muitos problemas. Sim, mas nunca se rompeu. O Senhor falou: no mundo tereis aflições. Eu venci o mundo. Cristo vai sempre vencendo, mesmo diante da atitude de homens pecadores. Inclusive nós que refletimos até sobre isso. Então, a palavra de Deus é autêntica. E aqui nós vamos buscando no mundo, isso faz uma grande reflexão aqui sobre a felicidade. Que nós vamos buscando nas coisas, no mundo, o motivo para ser. Eu vou ler o texto, faltam 10 minutos, eu vou ler especificamente aqui o texto. Porque ele vai começar a tratar do fim último do homem, que é Deus. Antes de tratar desse texto, eu quero colocar aqui uma história. Eu fui pregar um retiro uma vez. A Andréia, se estiver aí, até ela estava nesse retiro. Ela pode comprovar o que eu estou falando aqui. E a primeira reflexão que nós podemos pensar é: qual é o controle que você tem da sua vida? Você pode garantir, se ouvir de um professor, que os seus órgãos nesse exato momento estão funcionando bem? Eu posso garantir que vou terminar esta live? Você pode garantir que vai dormir e acordar amanhã? Mais profundo ainda, tu podes garantir que as pessoas que você ama e aquelas que você não ama, que você brigou, que você precisa dar o perdão ou perdoar, ou pedir perdão, estarão vivas? Nós não temos esse controle. O tempo de Deus para nós é agora, é já. Por quê? No final de todas as coisas, senhoras e senhores, e nesse tempo que estamos vivendo de pandemia, então, o que nos restará no último dia da nossa vida é, e aqui eu trago uma frase, um adágio romano. Naquele filme O Gladiador, quando tem aquela primeira batalha que o Máximos vai se consagrar, né, aquela vitória ali na Britânia, se não me falha a memória, ele chama os seus comandantes e aos soldados e fala uma frase que é fantástica, é muito real e muito divina esta frase. Ele diz assim: o que fazemos aqui ecoa na eternidade. Nós somos um ser para a eternidade. No final da vida, o que vai contar é o que eu construí nesta vida, neste meu projeto de vida, tendo a consciência ou não, buscando a consciência ou não. É isso que prestarei contas a Deus. O que fiz com este dom, com esta semente, com essa semina verbo, o sêmen de Deus que está em mim, o que eu fiz com isso? Naquele último momento é o que conta. E São Maximiliano faz uma reflexão. Abro aspas e leio para vocês. Todos anseiam por felicidade e aspiram por ela, mas poucos eles acham. Porque eles procuram onde não existe. Claro que baseado em toda a tradição aristotélico-tomista. Fantástico, São Maximiliano fala aqui. Vamos sair para a rua. Eles andam muito rapidamente na calçada larga, pessoas de todas as idades e condições. E cada um tende para algum objetivo que deve ser um enredo de sua felicidade. No meio do ônibus e carros se movem, e aqueles que estão sentados em seus sonhos interior de felicidade. Nas vitrines, eles são oferecidos para eles, para os pedestres, os artigos mais variados, a fim de fazer felizes seus donos e compradores. Onde quer que você olhe, você vê pessoas sedentas por alegria,
mas eles estão todos certos de que no final das suas várias tarefas vão abraçar o tesouro tão suspirado? Um deles estabeleceu uma meta para acumular bens materiais, dinheiro. Ele ainda não atingiu o objetivo de seus desejos e por isso continua ainda a aspirar. Será que vai ter sucesso? Quanto mais riqueza se acumula, muito mais animado para correr atrás deles e muito mais você os quer mais. E mesmo se eu possuísse o mundo inteiro, eu ainda retornaria o olhar cheio de inveja para a lua. Ele quer mais, toda vez mais, e ansioso para adquirir mais e mais rapidamente e sempre possuir mais tempo. Para possuir mais tempo. Lembrando aqui que estou falando que existe uma importância no dinheiro. O problema é quando o dinheiro se torna a meta, a única meta da sua vida. Se ele é um instrumento para ajudar, por exemplo, eu preciso do dinheiro para sustentar minha família, dar a dignidade que eles merecem. O problema é quando a única meta é o dinheiro. Tá? Continuando aqui, São Maximiliano. Quantos esforços, quantos cuidados, quantos sacrifícios, quanto saúde custou-lhe tudo que ele possui? E quantos empregos esperam por ele ainda? E se uma doença acontecesse com ele? Se a fortuna virar as costas? Se um ladrão roubar de você? E então a morte finalmente chegará também. E então? Nós teremos que deixar tudo e irmos sozinhos conosco para a eternidade. O pensamento dessas realidades envenenam os momentos breves de satisfação que derivam das vantagens obtidas. Imagine, o cara tem tudo e se encontra com a morte. Ou a possibilidade de morrer, de perder tudo. Que no final das contas perderemos tudo que ganhamos aqui, né? Portanto, ele não entrou em posse da felicidade, continua São Maximiliano Kolbe. Vamos seguir em frente, continua ele. Um cartaz se destaca acima de uma porta. Grande baile, e muitos vêm. Eles gostam do mundo, enquanto existe a possibilidade. No entanto, eles estão felizes? Você não quer, talvez, um cálice de delícia ainda maior, mais pesado e mais doce? Eles vão para a busca de sempre novos prazeres, mas finalmente eles caem no desgosto. Eles sentem os limites, tudo somado. Eles gostariam de felicidade ilimitada e sem fim. Portanto, eles não encontram também. Talvez a glória que satisfaz o homem. Vamos dar um olhar para as falanges de homens famosos que ocupam posições elevadas e gozam de grande fama. Eles possuem o talismã da felicidade. Eu interroguei, deixando saber se você não quer, talvez, que a sua glória inclua horizontes mais amplos e brilham para outros campos. Certamente, alguns deles aceitaram de bom grado esta possibilidade e, às vezes, pensam em formas de brilhar ainda mais. Enquanto isso, talvez alguma sombra e outros, não eles, apreciam seus méritos. Quantos, menos dignos que eles, são colocados em lugares mais altos. Porém, um dia, por mais que venha fama, esta fama se tornará uma sombra. Nós seremos, de certa forma, esquecidos. Haja vista tantos atores são colocados naqueles asilos, né, para atores. E ele vai falar assim: em suma, a glória é também um cristal muito frágil. Muitos, isso até pouco tempo atrás, eles eram famosos. Agora estão na sombra do esquecimento. E no final de tudo, eles também receberão a visita da morte. E depois dela, e depois da morte, qual será o louvor humano? E os monumentos, se a eternidade fosse infeliz. E se fosse infeliz? Nem aqui então é felicidade. Além disso, as riquezas
os prazeres, a glória pertencem mais a poucos, enquanto a felicidade é o desejo de cada um. E ele finaliza com esta frase que é belíssima: o coração do homem é grande demais para ser cheio de dinheiro, sensualidade ou fumaça da glória, que eles são ilusórios, mesmo que atordoem. Ele deseja um bem maior, sem limites e que dura para sempre. Esse bem só é Deus. Só Deus pode nos dar a felicidade plena. Por isso, nosso projeto de vida precisa que a nossa interioridade, as nossas coisas tenham a marca de Deus e nos direcione para Ele, que é princípio e fim de todas as coisas. Bem, finalizamos esta primeira live sobre o projeto de santidade. Está ligado ao projeto de vida de São Maximiliano Kolbe. Agradeço imensamente pela presença de vocês que estão aqui. Se assim foi útil para vocês, compartilhem. Esta live estará aqui e também no YouTube. Nos ajude se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Há outras lives, há outras pregações lá, outras reflexões. Nós vamos começar este projeto. Semana que vem nós vamos fazer o primeiro passo, que é a santidade. Vamos ver o que é a santidade, no sentido bíblico de Deus. Eu que agradeço a presença de vocês, que é isso. O sentido está aqui, é entregar aquilo que é de Deus para vocês. Tomem posse. Então que nós possamos pensar, ver e rever esta live, vai estar no YouTube, aí você pode ir durante o dia ouvir, escutar novamente. Estamos juntos. Peço as vossas orações e peçamos a Deus que nos ajude, que nós possamos realmente reordenar a nossa vida para Deus, para que Ele seja realmente Senhor, para que o seu senhorio aconteça de fato na nossa vida e todas as coisas que nós pretendemos fazer. Desde a oração, desde o momento que nós cozinhamos, desde as contrariedades que precisam de Deus para dar força para o perdão, para viver bem, que nós possamos recomeçar a nossa vida com Deus. Com Deus. É um matrimônio que está desestruturado? Busca Deus. Busca Deus. Conheça o que é matrimônio. Tem lives lá bacanas no canal dos Filhos de Kolbe. Tem lives aqui muito bacanas sobre essas questões. Recomeça, reordena. Não conheço, busca o conhecimento, busca Deus. A palavra de Deus, os livros dos santos são grandes mestres que nos ensinam. E vamos juntos construir esse projeto de santidade de vida. Cada um que decidir fazer este projeto, cada um que hoje escutou a voz de Deus pelas mãos da Imaculada, que começar este projeto, essa semente, tenha certeza, fará o reino de Deus avançar contra o reino das trevas. E esta é a nossa missão, conquistar o mundo inteiro para Cristo pelas mãos da Imaculada. Coloque agora as suas intenções, coloque aquilo que tu desejas, para que a Imaculada leve a Deus. Vamos rezar o ato de consagração a Nossa Senhora. Depois eu vou colocar esse ato de consagração aqui nos stories, e no feed, para a gente poder sempre rezar esse ato de consagração a Nossa Senhora, composto por São Maximiliano Kolbe. Neste ato de consagração, confie na Imaculada. Peça que ela, como mãe, escreva para nós um grande projeto de vida, que possamos realmente, obedientes a ela, amar a Deus intensamente, amar ao próximo, mas acima de tudo, este amor ser um reflexo de quem somos. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente Te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
e por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos, salve Maria e até a próxima quinta-feira. Barros, coloca o teu número, se assim desejar, né? Que desejar participar do nosso grupo de estudos, às segundas-feiras, às 8h30, coloca o seu nome no direct e o seu número, nós colocaremos você no grupo do WhatsApp e segunda-feira, às 8h30, teremos o prazer da vossa presença. Forte abraço, salve Maria!